Pode começar, Thiago. Então, olá a todos e todas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Thiago. E para quem me conhece também, o meu nome não muda. Fiz um mestrado com a professora Liu e faço parte aqui do grupo de pesquisa em biomecânica da postura e do movimento humano. E hoje, acho que é a última aula do nosso grupo de pesquisa, né? E aí a Liu me incumbiu de falar um pouco Penúltima. sobre... É a penúltima? Ah, então, tudo bem. E a Liu me incumbiu de falar um pouco sobre método científico, né? Então, antes da gente começar, eu queria deixar alguns pontos colocados, né? A visão dessa aula que a gente vai ver aqui, ela é baseada nas sociedades ocidentais, mais especificamente a região central da Europa, né? Alemanha, Inglaterra, França, etc., e continente americano. Então, assim, não vamos acabar, a gente vai acabar não abordando pensadores do Oriente Médio, no que se chama de Oriente Médio, né? Pensadores do continente africano, pensadores do Sudeste, do Leste Asiático e por aí vai. Também não serão abordados todos os pensadores científicos, né, de criação do que a gente conhece como ciência hoje, ou todas as vertentes científicas, né? Daremos ênfase em algumas pessoas e áreas mais conhecidas, e também, assim, a gente vai partir do que a gente chama de ciência moderna, né? Especialmente do início do século XV em diante. Então, a gente não vai falar sobre Aristóteles, Platão, método aristotélico, sobre Roger Bacon, sobre Tomás de Aquino e etc. Porque, assim, tudo que a gente vê hoje no conceito de pensamento científico enquanto metodologia, ele não surgiu do nada, né? Então, ele vem desde os pensamentos dos filósofos mais antigos, né, do que a gente chama de Idade Antiga, e isso é uma construção. O método científico, como a gente conhece hoje, é uma construção. E se eu for partir daquele ponto lá de pensamento filosófico, de método socrático, tarará, a gente vai ficar 8 anos aqui. E também eu não sou tão especialista nessa área, ainda estou em aprendizado aí constante. Alguns livros que eu usei de referência, o livro do Gilson Volpato, o Ciência da Filosofia à Publicação. Também utilizei o Karl Marx, uma biografia do José Paulo Neto. Também utilizei o Estrutura das Revoluções, do Thomas Kuhn. E outros livros, como Karl Popper aí, que me fugiu o nome do livro dele agora, não vou lembrar. Mas, assim, eu tenho alguns deles, outros adquiri na Biblioteca do Povo. Então, o que é a ciência? Eu trouxe dois conceitos aqui que eu achei interessante. Um é aquele que você joga no Google e acha no primeiro site, que é a Wikipédia, que diz que a ciência é o conhecimento, ou um sistema de conhecimentos que abarca fatos, os mais gerais e abrangentes possíveis, bem como a aplicação de leis científicas, que também pode ser considerado um método científico, né? Ambas especificamente obtidas e testadas através desse método. Já a definição do Gilson Volpato, ele define a ciência como uma forma humana de construir e aceitar generalizações acerca do universo, sustentadas em bases empíricas, valendo-se de um método mais ou menos variável, do discurso lógico e admitindo que essa generalização, que essas generalizações são conjecturais, ou seja, elas podem vir a ser derrubadas no futuro. Então, isso já mostra alguns pontos do que a gente entende como ciência, né? Que é uma construção de conhecimento, ela é sustentada em base empírica, ou seja, você precisa experimentar isso. Ela se vale de um método, então um método científico sistematizado, e ela é algo que é fluida, é algo que não é, como é que eu posso dizer, não é uma verdade universal, não é algo imóvel no tempo. Então, são conjecturais, isso pode vir a ser derrubado no futuro, como já foi diversos paradigmas, aí até já puxando um pouco para o
conceito de quebra de paradigmas do Thomas Kuhn, né? Então, a gente vê como a ciência é algo que não é fixa, não é dogmática, né? Então ela varia, ela muda e faz parte do processo de produção científica, né? E para fazer ciência, a gente precisa de um método científico, né? Então, também aproveitando o Volpato, ele define o método científico como uma forma de se fazer ciência e ela é caracterizada em 4 princípios básicos, como a base empírica, a amostragem, o controle de variáveis e o teste de hipótese, né? Então, você tem que ter uma base para onde você vai direcionar os seus esforços, né, de aplicação dessa metodologia. Ela não pode vir do nada, precisa ter uma conceitualização, né? Precisa ter uma amostragem importante para que a gente possa, para que permita com que os resultados sejam generalizáveis, né? Precisa ter um controle de variáveis para que quanto menos variáveis na nossa pesquisa, né, no nosso método, maior as chances daquele resultado ser uma consequência do uso do nosso método científico, né? E o teste de hipóteses, né? Então você tem que ter uma hipótese, você cria testes para responder essa hipótese e a partir daí você cria uma tese, né? E essas pesquisas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas, tá? E aí, o Volpato ele traz uma definição muito interessante entre cientista e pesquisador. Ele até relata um caso que ele estava em Israel em 1992 e aí ele conversa com um cientista soviético, né? Em 1992 já havia se dissolvido a União Soviética. Ele pergunta pro, você tá aqui e tal, qual é a sua profissão? E o cara responde assim, eu sou cientista. E até o Gilson Volpato brinca assim que pode ser que o pesquisador russo, o cientista russo, tivesse esquecido a palavra researcher e tenha utilizado a palavra scientist, mas assim, isso acabou ficando na cabeça dele, né? E aí ele cria toda essa definição entre pesquisador e cientista. Todo cientista, ele é um pesquisador, mas nem todo pesquisador é um cientista, né? Então, o pesquisador seria todo aquele que faz uma pesquisa, com ou sem um método científico. Então, posso pesquisar, por exemplo, qual é a marca de leite mais utilizada aqui na minha vizinhança, perguntando para as pessoas na rua. Isso não quer dizer que eu estou utilizando um método científico para fazer essa pesquisa, entendeu? Já o cientista, isso de acordo com o Volpato, ele utiliza métodos científicos e o seu produto, conhecimento científico, né, no caso, o produto da utilização desse método, tem o papel de contribuir para adicionar conhecimento ao sistema de conhecimento vigente, né? Ou para quebra de paradigmas, aí é um acréscimo meu, para mudança de paradigmas no conhecimento existente, né? Então, para destruição e recriação de um novo conhecimento, mas isso é um acréscimo meu. E ele vai também ter o que a gente chama de vieses filosóficos, então vieses lógicos e epistemológicos que fazem com que o que fazem com que o cientista direcione os seus esforços para aquele tema ou para aquela área de conhecimento, tá? E aí, fazendo uma passagem bem resumida da filosofia e da ciência, e por que eu coloquei os dois juntos? Porque por muito tempo ambos andaram juntos, né? Antigamente, e aí assim, como eu falei, não vou me deter tanto na antiguidade, mas a filosofia, ela era extremamente importante para a produção de conhecimento, né? E eu vou falar para a produção de conhecimento, e não de conhecimento científico, tá? Especialmente conhecimento científico como a gente conhece hoje. Então, os filósofos, eles pensavam sobre os fenômenos a partir de uma visão racional, e a partir dessa visão racional eles chegavam a conclusões, mas eles não experimentavam essa visão racional, então era uma coisa que ficava mais num trabalho intelectual, num trabalho mental sobre os fenômenos, né? E eles também contavam,
mais antigos, né, com experiência sensorial. Então eles interpretavam os fenômenos por meio dos sentidos, né, a audição, olfato, paladar, visão, tato, e a partir daí eles chegavam a conclusões. Então muitas dessas conclusões acabavam sendo o que hoje a gente conhece como eh, correlação e causalidade, né. Então nem tudo que está relacionado tem uma causa e consequência, mas por conta desse tipo de pensamento e desse tipo de experiência que os antigos, especialmente os gregos e os romanos, mas a gente pode estender isso para outros povos, tinham, eles acabavam fazendo esses, eh, caminhos para a produção do conhecimento, né. E isso não era algo necessariamente dicotômica, né. Então, quando você pega o exemplo da matemática, tem um livro muito interessante da professora Tatiana Rock, que é sobre a história da matemática. Diversas sociedades utilizavam a matemática de forma diferente. A questão, e aí o pessoal da engenharia vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas a ideia de utilizar sistema decimal é uma coisa que foi instituída pelos gregos, se não me falha a memória, e a partir daí eles conseguiram desenvolver conceitos que outros grupos que utilizavam o sistema hexadecimal, por exemplo, não conseguiam desenvolver. Desculpa, a Alexa aqui tocou sozinho, me deu um susto. Eh, então, assim, e outra coisa, por exemplo, os gregos, eles utilizavam a matemática não como a gente utiliza hoje, através do número, eles utilizavam a matemática através de filosofia, como um método filosófico para responder perguntas e questões filosóficas da época, né. Então, eh, depois, com o passar do tempo, e aí utilizando algumas pessoas como o Roger Bacon, o São Tomás de Aquino e o Guilherme de Ockham, o famoso rapaz da navalha de Ockham, né, surgiu o que a gente chama de renascimento medieval da filosofia e da ciência, mas isso ainda é no século XII e tudo. Então tudo isso começa a desembocar no que a gente chama de início da ciência moderna, né, que é a partir do século XV, aonde começam a surgir mais fortemente essa ideia de testar teorias por confronto direto com a realidade. E começa também a se ter a ideia, a ideia de se observar os dados e de se observar os fenômenos e de mensurar os dados, né. E aí, tem nomes importantes que não são só das ciências, exatas ou das ciências matemáticas, embora nessa primeira fase do que a gente chama de ciência moderna, a matemática vai ter um papel fundamental, né. Então aí a gente tem, o Maquiavel, né, que é o precursor do que a gente conhece hoje como ciência política, né, especialmente através dos livros, O Príncipe e a Arte da Guerra. Temos também o Copérnico, né, que é o primeiro, mas é o primeiro a ficar conhecido pela ideia de que o universo não gira em torno da gente, né, e sim a gente gira em torno de outros, como é que fala? De outros corpos, né, e a destruição da ideia do antropocentrismo, né, de que o homem é o centro de tudo, né. E tem também o Brahe, que ele fez, mensurações matemáticas diversas de diversos, corpos celestes, e foi até grande, uma grande fonte da onde veio todo o estudo do Kepler e também do Galileu, mas ele também observa a ciência como forma de explicar o mundo. Então esses conceitos que a gente começa a ver da ciência enquanto algo que você observa o fenômeno, que você analisa o fenômeno com algum método e que você explica o fenômeno, começa a surgir, daí. Certo? E um dos grandes famosos nesse período é o Francis Bacon, aonde ele começa a trazer esse pensamento de que o conhecimento vai dar ao homem poder sobre a natureza, né. E ele é crítico tanto do racionalismo quanto do empirismo, aqueles conceitos antigos que a gente falou lá, especialmente dos gregos e tal. E ele começa a fazer o que a gente chama de criação de um método, né, sistematizando
a ciência empírica. Então ele começa observando e registrando os fatos, fazendo essa coleta de dados. Essa coleta ele prega que seja feita por várias pessoas, para que se tire a subjetividade, ou seja, para que não seja feita somente por um pesquisador, que seja feita por vários pesquisadores, e assim tente já ter esse controle de vieses ou de fatores confundidores, embora ele ainda não tenha criado essas definições. E a partir desses dados coletados, ele procura identificar padrões e conexões causais, né? E já partindo de uma elaboração de hipótese. E aí a ideia de tudo isso é construir leis científicas com caráter de verdade. E esse pensamento ele foi extremamente influente na ciência até o século XX, embora alguns conceitos ainda vão permeando toda a produção do método científico, mas uma vez que a gente entra na mecânica quântica, né, no que a gente conhece no ensino médio como física moderna, certos conceitos começam a sofrer críticas e começam a mudar. E também com o surgimento do que a gente conhece como filosofia da ciência, né? Já passando para o século XVI e XVII, temos algumas pessoas de extrema importância para o método científico que a gente conhece hoje. Um deles é o Galileu Galilei, que ele foca especialmente na objetividade da ciência e na retirada das experiências pessoais do observador. A ideia de diminuir a influência do observador no experimento científico começa a vir daí. E a ideia da autoridade não interferir na atividade científica já começa a vir desse período, né? Isso a gente vai falar. Eu tentei trazer aqui, não só, como eu falei, das ciências matemáticas, das ciências exatas, mas também das ciências humanas, né? Porque essa questão da filosofia, do método científico, a gente começa a ver a aplicação em várias áreas do conhecimento, né? Então, também trouxe um pouco do Thomas Hobbes, né? Que já começa a identificar estruturas da sociedade e estruturas de governo, e ele desenvolve a teoria do contrato social, que é muito famosa no livro dele, o Leviatã, que, e aí, concordemos ou não, eu particularmente não concordo com essa visão, mas é uma visão em que trata como que assim, na visão do Thomas Hobbes, o Leviatã, ele é o Estado, né? E é o Estado com o poder de exercer a violência. E a gente, enquanto indivíduo, abre mão de exercer a violência individual para que a gente possa viver em sociedade. Enquanto a gente abre mão de exercer esse papel da violência, o Estado, enquanto organizador da sociedade, fica com esse papel de exercer a violência, né? E o objetivo disso é justamente porque nós, homens, somos egoístas, somos egocêntricos, e se não houver uma estrutura superior de poder, a gente acabaria se degradando até a extinção. E, bom, esse é o pensamento dele, eu particularmente não concordo. Hoje já tem outros autores que já sobrepujaram essa teoria, mas a questão de uma estrutura de pensamento de Estado, que vem do Maquiavel, também vem passando por outros, né? E também a gente pode falar do Isaac Newton, que é um dos primeiros a desenvolver o que a gente chama de filosofia natural, e depois o René Descartes vem trabalhando isso, e ele fala que os fenômenos físicos são discerníveis pelos seres humanos e exprimíveis em experimentos, em experiências, em equações, e já começa a ter esse desenvolvimento da matemática, especialmente como a gente conhece hoje, né? A famosa as 3 leis de Newton ditaram o que a gente conhece como produção de ciência e de conhecimento, até a mecânica quântica colocar em xeque esses cálculos, né? Então, a gravidade, a lei da ação e reação, né? Toda ação corresponde às 3 leis de Newton, né? Também não vou ficar me prendendo aqui, não, porque tem um monte de engenheiro e eu não vou correr o risco de falar alguma besteira. Uma outra figura muito importante no desenvolvimento do método científico é o René Descartes, né?
que ele desenvolve o que a gente chama de método cartesiano ou de determinismo mecanicista. E com isso ele é conhecido como o pai da filosofia moderna, e entre outros fatores ele desenvolveu a geometria analítica, né? E desenvolveu um método dedutivo de inspiração matemática. Então você tem que pegar evidências, analisar evidências, sintetizar essas análises e enumerar as evidências e os resultados de modo a ficar claro e de modo a ficar extremamente debruçado. Então é do René Descartes aquela ideia de você sair quebrando em, em, em dados cada vez menores para poder depois juntar todos esses dados em produção de conhecimento, né? Já passando um pouco para o século XVIII e XIX, a gente tem outros pensadores, e aí assim, vocês vão ver que os pensadores do que a gente chama de ciências humanas ou de ciências naturais, acaba tendo muita influência na ciência como a gente desenvolve hoje, né? Então, Augusto Comte é um grande pensador daquele período, e ele desenvolve o que a gente chama de leis dos três estados. Ou seja, ele fala que existem o conhecimento teológico, ou seja, todas as explicações do fenômeno se dão por divindades, certo? Então, se aconteceu, sei lá, se a planta nasce daquele jeito, é porque os deuses queriam. Se choveu naquele período, é como forma de uma graça divina, ou como forma de uma punição divina, e por aí vai. Esse conhecimento teológico se evolui, de acordo com a teoria dele, para o que a gente chama de conhecimento metafísico. Então, isso começa a acontecer por um fenômeno inexplicável, porém já não é um fenômeno divino. Então, é algo a natureza quis, é algo que o éter, né? Foi nesse momento que a gente começa a ter aqueles conceitos de, de éter. Então, começa a ter esse tipo de explicação para os fenômenos para os quais a gente não tem explicação. E esse tipo de conhecimento tende a evoluir para o seu estado final, que é o estado positivo, que é onde você vai ter as leis efetivas da natureza. Então, é a partir daí que a gente começa a ter o positivismo científico. E aí é mais conhecido como aquela famosa frase que está na nossa bandeira brasileira, né? Ordem e progresso, né? E aí a gente tem essa ideia de que sem ordem não há progresso, né? Então, esse é um pensamento que a gente chama de um pensamento positivista. E ele caracteriza o conhecimento em 5 áreas. E são as áreas que a gente vê que são mais... Até hoje a gente tem muito esse pensamento das áreas de importância, né? Então, a química, a física, a astronomia, a filosofia e a física social. A matemática, ele define como uma ciência superior de onde todas essas outras 5 áreas do conhecimento bebem dessa fonte para poder produzir seu conhecimento, né? E como eu já falei, ele é o criador do positivismo científico, que é um pensamento influente até o século XX. Já a partir do século XIX, é onde acontece o desenvolvimento do que a gente chama de sociologia clássica, né? Com 3 autores principais, o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, né? Então, o Karl Marx, ele desenvolve o que a gente chama de materialismo histórico dialético, né? E o que é isso? É a relação entre os processos produtivos do homem com a natureza, do homem versus a natureza, e as relações sociais do homem versus processos produtivos. E o Karl Marx, ele produz o que a gente chama de teoria do capital. Então, quando você lê o livro O Capital, do Karl Marx, ele faz um trabalho de se debruçar sobre aquele sistema que está surgindo ali pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, né? Que é pós-revolução burguesa, que é o capitalismo. Então, ele, a partir de uma metodologia que ele criou, que é o materialismo histórico dialético, ele entende as relações sociais como uma relação de antagonismo de classes e a produção e a reprodução daquele modelo econômico chamado de capitalismo, e para isso ele desenvolve esse método e estuda diversos autores da economia
liberal naquele momento, especialmente o Adam Smith e o Davi Ricardo, ou David Ricardo, como prefiram, né? O Emile Durkheim, perdão, ele é o fundador da Escola Francesa de Sociologia e ele estabelece regras para a sociologia enquanto ciência, né? Tendo como objetivo o fator social. Ele é o primeiro a pensar na sociologia beber das ciências estatísticas, né, para a realização dos seus estudos. E, com isso, permitir observar uma ligação entre o fenômeno observável e sua experimentação. E, a partir disso, formular hipóteses para esses fatos sociais, que serão validadas ou não. Então, essa ideia que a gente tem de muitos estudos que a gente vê nas ciências humanas, na sociologia, de fazer uma análise estatística desses fenômenos sociais, vem muito da ideia do Durkheim, né? E o Max Weber, que é o terceiro, e ele é o que nasce depois de todos, né? Ele cria o que a gente chama de teoria da ação social. Então, é a partir do Max Weber que começa a entrar o conceito na metodologia científica da neutralidade do pesquisador em relação ao objeto de estudo, né? De tentar identificar teorias individuais dos sujeitos e classificá-las de acordo com essa metodologia e expandir isso para outros grupos sociais, né? E ele também é responsável pelo que a gente chama de teoria da dominação na política. Inclusive, uma curiosidade, o Max Weber estava lá naquele famoso trem na Alemanha, na rendição dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Ele é um dos responsáveis pela criação, um dos ajudantes, né, da criação do Tratado de Versalhes, né? E no século XX é onde a gente começa a desenvolver o que a gente chama de filosofia da ciência enquanto área de estudo, né? Porque até então, por mais que a ciência e a filosofia tivessem muito próximos, a filosofia era algo para ajudar no desenvolvimento da ciência e não a filosofia da ciência enquanto método em si. E o Karl Popper, ele é o famoso pai da filosofia da ciência, né? Então é com ele que a gente pega alguns conceitos que a gente utiliza até hoje, como o racionalismo crítico, como a ideia de que um estudo ele precisa ser reprodutível, um estudo ele precisa ser falseável, e é a partir desses conceitos, especialmente os conceitos de reprodutibilidade e falseabilidade, que ele tece definições sobre o que é ciência e sobre o que é pseudociência, né? E por último, acho que um dos mais, assim, tem diversos outros, né? É o Thomas Kuhn, que define o que a gente chama de giro histórico sociológico das ciências, né? Então, o trabalho do Thomas Kuhn, e é o trabalho que a gente vem vendo aí, é sobre a questão da formação do que a gente chama de ciência normal, né? A ciência normal seria o paradigma estabelecido e o corpo da ciência alimentando esse paradigma, né? Então, o Thomas Kuhn, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, ele questiona essa questão de como esses paradigmas são fixados, como eles são destruídos e como novos paradigmas surgem, né? Então, ele vem a partir de um paradigma vigente, começam a aparecer estudos que desafiam um paradigma, porém ainda são poucos e não são capazes de desafiar de fato os paradigmas vigentes em alguma área do conhecimento. A partir de um determinado momento, quando esses estudos começam a aparecer em maior intensidade, o paradigma ele é desafiado, e a partir desse desafio desses paradigmas, cria-se um novo paradigma, e esse paradigma novo ainda não é considerado ciência normal, e até o Thomas Kuhn fala que um novo paradigma exige fé de que a produção científica vai conseguir alimentar esse novo paradigma. Se isso não acontece, esse paradigma é refutado. Se isso acontece, esse novo paradigma se estabelece como o que a gente chama de ciência normal, até que novos desafios que confrontem esse paradigma vigente surjam, né? E como estamos hoje? Como hoje a gente vê que o método científico deve ser?
Ele deve ser um método sistemático, ele deve ser um método reprodutível, ele deve ser um método falseável, ele deve ser um método com controle de fatores confundidores e de fatores de vieses, e cada área da ciência tem suas ferramentas metodológicas distintas, né? Então, hoje, se você pegar, como eu falei, o Karl Popper, se você pegar, por exemplo, o Carl Sagan, se você pegar o Neil deGrasse Tyson, se você pegar, vamos falar de intelectuais brasileiros da famosa prática baseada em evidências, você pegar o Léo Costa, por exemplo, todos eles trabalham com métodos científicos, especialmente na nossa área de exatas e de saúde, com alguns desses pilares, né? E que cada área tem que ter sua ciência, e a partir disso a gente consegue fazer definições do que é ciência, do que é pseudociência, do que a gente deve utilizar para a produção de conhecimento e do que deve ser descartado, né? E aí, só para finalizar e trazer algumas provocações, todos esses autores que eu trouxe não são infalíveis, né? Todas essas teorias, elas têm suas críticas, algumas dessas teorias que eu trouxe já foram derrubadas e substituídas por outros modelos teóricos, porém algumas coisas desses modelos foram passando em frente, né? Então, assim, a gente pode fazer diversas críticas aos diversos modelos, inclusive ao modelo que a gente utiliza hoje, né? Nenhum modelo é infalível. Então, eu queria trazer algumas provocações, né? A ciência neutra, eu particularmente, aí eu vou dar a minha opinião, eu deixo para vocês pensarem isso, eu particularmente acredito que não, a ciência não é neutra. E vou dar um exemplo, né? Eu, claro, defini aqui o meu escopo, mas do século XV ao século XX eu não trouxe, por exemplo, uma cientista mulher, né? E, assim, claro, eu tive uma semana, eu não sou um grande conhecedor, mas, por exemplo, a gente não tem cientistas mulheres de destaque nesse período. Então, por que não temos? Então, assim, a ciência ela tem uma parcialidade, né? A ciência é amoral. O Gilson Volpato, no livro dele, ele prega que sim, a ciência é amoral, porém o cientista não é moral. O cientista é uma pessoa, o cientista vive em uma sociedade e ele tem morais. Eu tenho certas discordâncias, né? Uma vez que você. Porque a ideia do Gilson Volpato é de que, por exemplo, se você criar uma ferramenta, essa ferramenta pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu acho que a gente pode entrar numa questão como, por exemplo, a criação de uma arma de fogo. A arma de fogo ela tem um único objetivo: matar, certo? Então, aí a gente pode discutir quem ela vai matar, se isso é moral ou não. Então, a meu ver, a ciência não é esse cristal de pureza como alguns cientistas gostam de trazer. O cientista é neutro? Nesse sentido, como eu já falei a opinião do Gilson Volpato, eu particularmente acredito que não. Eu acredito que o cientista não é neutro. O cientista está inserido numa sociedade e, como ele está inserido numa sociedade, ele está impregnado por uma ideologia, né? Isso todos nós estamos. Então, partindo desse ponto de que a ciência, a meu ver, não é neutra, não é amoral, e o cientista também não é neutro, a gente tem exemplos como o desenvolvimento da bomba atômica, o desenvolvimento das teorias de eugenia, o desenvolvimento de teorias de observação do crânio de pessoas para saber se elas eram mais inteligentes ou não, e a gente sabe que isso levou a um racismo, então os crânios de pessoas negras tinham características específicas que faziam com que elas fossem feitas para servir ao homem branco. Hoje, um grande polo de discussão as pessoas trans no esporte, né? Então, é muito comum a gente ouvir relatos de que, porque homem trans e mulher trans no esporte vai ter vantagem em relação a outros grupos e tal. Então, assim,
é possível se utilizar de conceitos científicos pré-estabelecidos para alimentar os seus valores morais, né? Então isso faz com que a ciência não seja neutra e o cientista não seja neutro, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Qual é o melhor método científico? Aí não é bem uma provocação, mas assim, o melhor método científico é aquele que é capaz de responder a sua pergunta científica, né? Então, se eu estou estudando, por exemplo, a força dos músculos intrínsecos do pé, eu preciso pensar em um método que possa responder o que eu quero saber sobre os músculos intrínsecos do pé. E existem críticas ao modelo científico atual? Sim, existem. Existem críticas à questão da falseabilidade, por exemplo. Existem críticas à questão da reprodutibilidade, por exemplo. E assim, eu não vou entrar em detalhes porque eu particularmente não conheço todas as críticas que há. Eu sei que existem críticas e essas críticas elas precisam existir. As polêmicas públicas em relação ao processo científico precisam existir para que a gente possa desenvolver cada vez mais uma metodologia científica cada vez melhor, para que a gente possa promover um acúmulo de conhecimento cada vez maior e a gente ter saltos no conhecimento que nos levem a um futuro científico e de produção cada vez melhor. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham achado interessante de alguma forma e vamos trazer esse debate aí. Obrigada, Tiago. Excelente apresentação, como sempre. Nós temos 15 minutos e eu falei demais, né? Tá ótimo. Eu tenho a seguinte sugestão, e vamos ver se vocês concordam para a gente conduzir os próximos minutos dessa maneira. Deixa esse slide aqui projetado, esse último que está aqui, que você coloca as provocações. E eu acho que cada um que levantar a mão, que quiser levantar a mão, poderia escolher uma dessas reflexões e dar a sua opinião. Pode ser breve ou a gente pode... Eu já dei as minhas, eu não preciso falar mais não. Abriu para uma discussão. Vamos ver como é que a coisa conduz. Então, a gente abre aqui para levantar para as mãozinhas aqui, para quem quiser levantar, escolher uma desses tópicos e dar o seu ponto de vista. Quem quiser também continuar depois, pode dar sua opinião. O pessoal está tímido hoje. Normalmente sou eu que falo, né? Então vou começar para quebrar essa timidez, mas, por favor, gente, vamos falar, tá? Quando você fala assim, a ciência é neutra, você chegou a dar alguns exemplos, né? E aí eu lembrei da questão de um estudo que mostra, né, que as pessoas negras, elas sentem menos dor. Baseado no quê, né? Por que daria menos analgésico para as pessoas negras? Então, assim, isso é neutro? Existe uma comprovação científica com relação a isso? Então, essa minha... Estou colocando aqui, aí quem quiser continuar, um outro ponto. Não, isso a gente pode trazer... Você falou o exemplo de pessoas negras, né? Mas, por exemplo, mulheres também, tem toda uma questão de que... as pessoas têm essa ideia de que mulher sente menos dor, ou de que mulher está mais acostumada a sentir dor, sabe? Aí, por conta disso, é muito comum. Tem alguns estudos que falam sobre a percepção de mulheres no sistema de saúde, de que os relatos as queixas delas são mais subestimadas do que as queixas de homens, por exemplo, sabe? Ou até aquilo que eu trouxe uma aula anterior sobre como os cientistas não sentiram nenhum pudor em colocar homens negros que sofriam de sífilis num estudo sem sequer deixar que eles tivessem ciência do estudo para saber qual eram as sequelas de sífilis, mesmo tendo já um remédio para sífilis, que era a penicilina, né? Então, assim, essa questão é uma questão muito relevante para a gente discutir até conceitos éticos, né, na produção científica, né? Porque, assim, a minha humilde opinião é que eu não acho que seja um problema a ciência não ter uma neutralidade. Eu acho que, inclusive, isso é muito positivo, porque tira aquele status de que a ciência está acima do bem e do mal,
sabe? Isso faz com que a gente tenha um debate ético importante sobre a forma de produção científica que a gente tem, né? O que a gente faz, o que a gente produz, o que a gente quer produzir. Por isso que precisa de um método científico, né? Precisa ser E um comitê de ética. E um comitê de ética. Bom, se ninguém der continuidade, eu passo a palavra para você, Thiago. Aí você conduz aqui. Não, assim, eu dei as minhas opiniões, assim, é importante deixar claro, quando eu falo que eu dei as minhas opiniões, não são opiniões baseadas em vozes da minha cabeça, não. São opiniões baseadas no que eu li, no que eu conheço em alguns desses autores aqui. Eu, particularmente, tenho uma leitura marxiana da sociedade e eu acho que isso influencia na forma da gente fazer ciência, na forma da gente direcionar os esforços científicos, né? Mas eu não acho que eu sou o dono da razão, então assim, e eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, né? Eu acho que é muito importante para a gente, enquanto pesquisador, enquanto cientista, né, utilizamos, nós somos cientistas ou nós somos pesquisadores? Né? Acho que para a gente se perguntar sobre isso. Se a gente se define como ciência, a gente precisa ter um conhecimento filosófico, a gente precisa conhecer sobre outras áreas, a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo, né? Para que a gente não saia utilizando o argumento de autoridade, sou cientista, para falar qualquer coisa, né? E aí você vê que eu tentei trazer esse caminho aí com diversos nomes, com diversas pessoas, porque assim, quando a gente vai vendo que tem conceitos hoje que a gente utiliza, que já faz 300, 400 anos que foram desenvolvidos, né? Eu acho que isso é algo de extremo valor para a gente saber de onde vem a nossa prática científica, né? É um tema bastante extenso, né? A gente pode explorar, pode passar um dia explorando esse tema. Eu acho que dali vem a dificuldade, né, do que a gente vai apontar. Então, você coloca que a partir de Karl Popper, né, vem um método científico, né, vem de maneira mais forte. Acho que vem fecha o conceito atual de que a maioria pelo menos na nossa área, né, acaba utilizando, né? Questão de falseabilidade, questão de reprodutibilidade, né? E aí, por exemplo, quando você pega o livro da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, né, onde eles definem psicanálise como pseudociência, eles estão definindo psicanálise como pseudociência de acordo com uma visão popperiana, né? E aí, uma das críticas à questão da falseabilidade é que, por exemplo, se a gente fosse utilizar esse critério de falseabilidade, as pesquisas do Einstein não teriam nenhuma serventia, elas seriam descartadas como pseudociência, né? Porque elas não eram falseáveis à época, né? E aí, como que é a tua visão, Thiago, de como que chega nessa definição de pseudociência? Olha, é complicado, né? Assim, eu acho que se a gente pega esse conceito do Popper, a gente vai ter diversas pseudociências, né? Só que eu acho que antes da gente classificar como pseudociência, eu acho que é importante a gente tentar entender o método e a linha filosófica que aquele determinado estudo está seguindo, né? Isso não quer dizer que esse critério não possa ser utilizado, não é isso, né? Mas, por exemplo, esse critério eu acho que faz muito mais sentido na nossa área, sabe, do que numa área que envolve tanta subjetividade como a psicanálise, por exemplo, sabe? Eu acho que você tem outras ferramentas para se avaliar, e aí se você utiliza esse conceito e sai aplicando em toda a produção de conhecimento científico, isso acaba sendo um problema, né? Entra naquela lógica, né, de se eu tenho um martelo, tudo é prego, né?
debatendo tudo. Então. Mesmo na engenharia, essas questões são complicadas, porque muito do que a gente faz segue uma receita de bolo. Muita coisa que a gente faz. Então, você define diferente da metodologia científica do pessoal das humanas, né? Eu já fiz trabalho com o pessoal das humanas. Então, nas humanas eu estou preocupada. Acho que quando a gente escuta alguns trabalhos nas humanas, fica parecendo um pouquinho, quando você escreve metodologia, com um pouquinho só com o que se escreve numa revisão sistemática, né? Sobre metodologia científica. Né? Então, pesquisei tantas fontes, assim, tal, pesquisa quantitativa, apliquei um questionário. Nunca entendi direito como é que eles definem aqueles questionários, por exemplo, né? No caso da engenharia, muita receita de bolo. Então, eu fui ao campo, coletei esses dados, fiz isso, processei assim, fiz aquilo, tal. Mas na pesquisa científica, fora situações em que você pesquisa uma coisa fora situações de graduação, né, e às vezes mestrado, que você pesquisa sabendo onde é que você quer chegar, muitas vezes no doutorado você percorre caminhos nebulosos. Né? Então, o que é que acontece, por exemplo? Né? Hoje eu estou fazendo uma pesquisa, essa pesquisa ela é um estudo probabilístico, né, que eu tenho um certo número de cenários lá geológicos, e aí eu estou aplicando uma técnica lá e eu tenho como requisito que todo o gás que eu produzo eu tenho que reinjetar. Hoje eu cheguei num ponto que eu tenho uns resultados na mão e vou discutir com o meu supervisor, né, porque eu estou inseguro com a forma que eu tenho que processar esses resultados. Então, mesmo na engenharia, acontece da gente ter caminhos tortuosos. Mas eu acho que a pesquisa é muito influenciada, principalmente na área de humanas e às vezes na área de saúde, ela pode ser influenciada pelas crenças, pelo conceito cultural, pelo conceito religioso. Às vezes você pesquisa uma coisa e você quer forçar, às vezes, no seu íntimo, você percebe que você está querendo forçar um resultado. Né? Com base numa crença, né? Uma coisa que eu questiono muito, por exemplo, é você coloca um aluno de graduação fazendo uma pesquisa no laboratório, seguir um guia de experimento. Está passando lá a disciplina X, tem uma parte prática, ele está seguindo um guia de experimento. Se não der certo o experimento dele, ele não se convence, não. E às vezes ele vai para a bancada e ele cria dados para dizer que aquele experimento dele deu certo. Ele tem medo de fazer um experimento, o experimento não dá certo, né? Então, se você olhar, você passa, por exemplo, laboratório de física, coloca lá a bolinha lá para o cara correr, ele mede velocidade e tal. Se ele não reproduzir o comportamento que ele está esperando, ele não se convence, ele falseia os dados para poder dizer ao professor que ele teve resultado. Às vezes, a pessoa não está acostumada com a ideia de que a pesquisa ela pode seguir um caminho tortuoso, ela pode chegar onde você não está esperando. E é um resultado. E pode ser um resultado válido, se a metodologia for uma metodologia válida. Mas é um tema que a água subiu. Na minha cabeça teve uma hora que ele virou uma névoa e eu me perdi em pensamentos. A minha colocação ficou clara para vocês, esses pontos que eu coloquei para vocês, mas assim, eu subi com o Tiago, subi, virei névoa também, me perdi em pensamentos. Mas a ideia é justamente trazer essas provocações assim para que a gente pense sobre isso, né? Então, você deu esse exemplo de um aluno de graduação e eu acho que assim é importante a gente pensar que nós somos seres humanos, né? Nós temos um conjunto de crenças, né? E que assim esse conjunto de crenças ele não nasce com a gente, né? Ele é colocado, como eu falei, a gente tem uma ideologia vigente, né? Todas as sociedades possuem alguma espécie de ideologia, isso não é um problema também, mas eu acho que a partir do momento que a gente se reconhece enquanto sujeito passível desse tipo de pensamento, a gente começa a entender uma ideia de que a gente tenta se afastar ao máximo do objeto de estudo, mas ainda assim, quem interpreta o resultado somos nós.
entendeu? Então, quando a gente cria uma metodologia, a gente tenta ao máximo se colocar de uma forma neutra, mas na hora de interpretar o resultado, a gente vai ter um sistema de crenças. E quando eu falo crenças, por favor, não me entendam necessariamente no sentido de fé dogmática, mas assim, é muito comum, e eu acho que a gente já sabe, assim, que tem muitos estudos que são grandes descobertas porque as pessoas decidiram interpretar aquilo de uma ótica que elas não esperavam. Então, você pega, por exemplo, o Viagra, né? O Viagra era um remédio que estava sendo estudado para o coração e de repente percebeu que ele funcionava para disfunção erétil. Inclusive hoje, a principal potencial de venda do Viagra é justamente para disfunção erétil, né? Mas era uma coisa assim que não foi considerada pela equipe de cientistas como erro. Então foi considerada como deu esse resultado aqui. O que é isso? Vamos investigar, vamos analisar. Eles poderiam não ter analisado aquele resultado, entendeu? Então, assim, a forma de analisar o resultado que a gente encontra no nosso método vem com base no sistema de crenças que a gente tem. Então, se a gente não acredita naqueles resultados, a gente pode descartar aquele resultado, a gente pode tentar falsear esse resultado, né? Penso muito naquela questão dos vieses. Sim, sim. Você está lá pesquisando você está propondo uma terapia lá para tratar uma determinada questão. Uma coisa que a gente gosta muito aqui, né? Facilite plantar. Alguém está lá propondo uma coisa para facilite plantar. Às vezes você se apega emocionalmente, você fica tentado a ficar procurando mecanismo para dizer que sua terapia está dando certo. Pois é, imagina você passar 20 anos pesquisando uma coisa e aí, utilizando até a ideia do Thomas Kuhn de quebra de paradigma, né? Então imagina aqueles cientistas que desenvolveram uma ideia de que todo tratamento... Pronto, vamos dar um exemplo agora, que a gente está num período muito especial, que é a questão do ligamento cruzado, né? A gente está num momento aí de debate se há necessidade de operar ou não, se a pessoa pode viver com o ligamento cruzado inoperado, rompido inoperado, se ela é capaz de lidar com as demandas de uma atividade de alto rendimento, de alto impacto, e tem alguns estudos que estão observando se existe a possibilidade de recuperação natural, orgânica, fisiológica, cicatrização do ligamento, né? Então, imagina a pessoa, vamos falar de equipe médica, que passou 40 anos interpretando que operar um ligamento cruzado tem que ser assim que o cara rompe, tem que ir para o hospital e operar. Então, assim, esse sistema que a gente chama de ciência normal, ele alimenta a nossa crença, né? Então, a gente precisa... E aí é que tá, que a gente não é neutro, né? Porque é muito difícil abandonar essa crença, porque é uma crença que já está lá, reforçada por 300 mil casos de sucesso das suas cirurgias, sabe? Aí, de repente, agora tá chegando um pessoal que diz que não precisa mais operar. Que absurdo é esse? Opera há tanto tempo, sabe? Tipo, então, assim, são dilemas que acontecem em diversas áreas, né? Então, uma vez que você entende que você... parece até um contrassenso, mais uma vez, que você se vê como essa pessoa, esse ser, esse cientista que tem suas crenças, que tem seus pensamentos, que tem seu sistema, né, de crenças, é mais fácil de você se desvincular do que você sempre se dizer uma pessoa neutra porque você é um cientista. Você não consegue perceber que você não é neutro. Parece um contrassenso, né? Já são 6 horas e o tema, a discussão ela é longa. Eu vou pedir para você, Thiago, fechar e colocar os principais pontos aí que você acredita ser importante aqui para o nosso grupo e para o fechamento aqui da nossa reunião. Qual o seu take the home message? O famoso take home message. Assim, eu acho que para sermos bons cientistas e não apenas meros pesquisadores, estamos num doutorado, né? O doutorado, o famoso PhD, o PH
não é de potencial hidrogeniônico, é de filosofia, né? Então a gente precisa beber dessa fonte, né? Então, como eu tentei mostrar aqui nessa aula, o nosso conceito de ciência hoje, ele não surgiu do nada, né? O nosso conceito de ciência é uma construção de séculos, de milênios, se você parar para pensar. E ela sendo uma construção de séculos e de milênios, o modelo científico que a gente está agora, ele não é o modelo científico final. A meu ver, não existe um modelo científico final, um ponto que a gente vai chegar e vai falar, essa é a metodologia para tudo. Eu acho que a ciência é uma constante evolução. O método científico não deixa de sê-lo. E eu acho que para a gente ser capaz de contribuir para essa evolução na ciência, a gente precisa conhecer a origem do que a gente conhece hoje como ciência. E eu acho que a gente precisa beber de fontes diferentes. E a gente precisa pensar sobre a ciência. E para a gente pensar sobre a ciência, a gente precisa ler. A gente precisa ir atrás de autores, a gente precisa ler filósofos. Não estou falando que a gente precisa fazer um curso de Sócrates a Hegel, não é isso. Mas assim, a gente precisa ter um arcabouço para que a gente possa debater a ciência até com... E a gente pensar nas críticas que são feitas a essa ciência. E a gente pensar se essas críticas são válidas ou não. E se a gente pensar que essas críticas são válidas, como a gente pode melhorar aquele método. Entendeu? Tipo, eu acho que para a gente ser isso, para a gente ter uma contribuição importante para a ciência, eu acho que a gente precisa também beber dessas fontes, sabe? Não só ficar bitolado em introdução, método, resultado, discussão, conclusão. Então é isso, assim. E essas questões para refletir é justamente para a gente pensar nos métodos que a gente utiliza e pensar se eles servem para o que a gente quer, se a gente tem alguma pergunta que o nosso método não responde, como a gente faz, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Normalmente, essas coisas que eu falo aqui são coisas que a Liu acha, tipo, muito, muito fora da caixa, mas eu acho que... A gente tem que sair da caixa, não dá para ficar coletando dados e ficar no método científico, é muito além disso, né, Tiago? Sim. E é isso aí, Tiago, cumpriu aí o desafio, excelente, muito obrigada aí pela aula, pela discussão, e a gente se vê na próxima semana. Tá bom, eu que agradeço, um grande abraço para vocês. Liu, eu só queria dizer que o nível foi lá em cima, viu?